Fala galera, tudo tranquilo? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao canal Olha a Química aí. Eu sou o professor Tiago Santangelo e estou aqui para ajudar você a tirar as suas dúvidas de química. Tranquilo? Bom galera, e o vídeo de hoje é sobre o assunto cálculo estequiométrico. Mais precisamente, a gente vai abordar os casos gerais de estequiometria. Beleza? Bom, vamos lá. Pô, Thiago, esse assunto é muito importante, galera. É muito importante. Porque cai muito no vestibular, tá legal? E outra, esse assunto é pré-requisito de vários outros conteúdos que vocês vão estudar em físico-química e até mesmo em química orgânica. Então, assim, não dá para correr da estequiometria, beleza? Estequiometria você tem que matar no peito e fazer o gol. Tem que dominar o assunto cálculo estequiométrico. E aí, para te ajudar, eu preparei aqui um passo a passo. A ideia desse passo a passo é fazer com que você mecanize o seu raciocínio e a partir dessa mecanização de raciocínio se torne algo natural a resolução de problemas de estequiometria, beleza? Então vamos lá rapidamente, direto ao ponto, sem enrolação. Primeira coisa que vocês vão fazer é escrever a equação química balanceada, tá? Na sequência vocês vão observar a proporção molar entre as substâncias que participam do processo, sejam elas reagentes ou produtos. Vão verificar quais as grandezas relacionadas ao dado e à pergunta do problema. Vão construir uma regra de 3, relacionando as substâncias envolvidas com o dado e com a pergunta do enunciado. E, após a resolução da regra de 3, vocês vão colocar a resposta na unidade final, não vão dar esse mole, né? Depois de todo o trabalho que a gente vai ter, de não colocar a unidade na resposta final. Tranquilo? Então vamos lá, rapidamente, vou apresentar logo aqui para vocês o primeiro caso, tá? Exemplo 1, vamos lá. Na reação entre oxigênio e hidrogênio, formando água, calcule a massa de oxigênio que reage com 10 gramas de hidrogênio. Calcule a massa de oxigênio que reage com 10 gramas de hidrogênio. Então é o seguinte, pessoal. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é escrever a equação química. Então ele está me dizendo lá que o gás hidrogênio vai reagir com o gás oxigênio, produzindo o quê? Produzindo água. Então tá aí, tá? A gente vai balancear agora, né, essa equação. Lembrando que eu já disponibilizei para vocês aqui no canal um vídeo falando sobre balanceamento de equações. Eu vou deixar o link para vocês aqui, tá? Então, quem tem alguma dificuldade em balanceamento, vale a pena conferir lá rapidamente. E vamos lá, galera. Balanceando essa equação, basta que eu coloque um 2 aqui na frente do H2 e um 2 aqui na frente da água, tá? O coeficiente do O2 será 1. E aí, reparem, eu tenho 4 Hs no lado dos reagentes e 4 no lado dos produtos. 2 Os no reagente e 2 Os no produto. Tranquilo? Bom, vamos lá. Dado do problema, vamos anotar aqui do lado o dado do problema. O dado do problema foi 10 gramas de hidrogênio, que é o H2. Bom, e qual foi a pergunta do enunciado? Calcule a massa de oxigênio. Então eu vou anotar aqui, ó, ele quer a massa de oxigênio, a massa de O2. Vou botar a interrogação aqui só para a gente lembrar que essa é a pergunta do problema. Galerinha, por que eu fiz questão de anotar aqui ao lado o dado e a pergunta do problema? Por isso, ó, a substância a que se refere o dado é a substância H2. E a substância a que se refere à pergunta é a substância O2. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai lá para a equação química e vai observar a proporção molar entre essas substâncias. Se liga aqui, ó. 2 mols de H2 estão para 1 mol de O2. Então eu vou anotar isso aqui. 2 mols de H2 estão para 1 mol de O2. Bom,
que é isso aqui que a gente fez? A proporção molar, o item 2 do passo a passo, beleza? Estamos caminhando para a construção da regra de 3. Mas antes disso, vem comigo, ó. Se liga aqui. Ele quer que você calcule a massa de O2. Então, na coluna do O2, a gente vai trabalhar com o quê? A gente vai trabalhar com massa. Pô. Então, vamos deixar isso aqui registrado para a gente não esquecer. E na coluna do H2, qual foi a informação que ele nos deu? Ele disse que reagiram 10 gramas de H2. Ora, grama não é unidade de massa? Ótimo. Então, na coluna do H2, a gente também vai trabalhar com o quê? Com massa. Belezinha? Então, vamos lá. Está quase nascendo a regra de 3. Olha só. A gente partiu da proporção molar. 2 mols de H2 estão para 1 mol de O2. Só que, repara, a gente acabou de observar que na coluna do H2 eu preciso trabalhar com massa. Porque ele me deu a massa de H2 que reagiu. E na coluna do O2, a gente também precisa trabalhar com massa. Por quê? Porque ele quer que você calcule a massa consumida de oxigênio. Então, o que a gente vai fazer? A gente agora vai transformar de mol para massa. Ó. Vamos transformar aqui de mol para massa e vamos transformar aqui também de mol para massa. Vou colocar a cola aqui do lado. Ó. Gás oxigênio, O2. Qual é a massa molar? É a massa atômica do O vezes 2. Isso aqui vai dar 32 gramas por mol. Vou fazer a mesma coisa com H2, galera. Gás hidrogênio, qual é a massa molar? É a massa atômica do H, que é 1 vezes 2, porque na molécula são 2 átomos do elemento H. Isso aqui vai dar 2 gramas por mol. E agora, hein? Agora é só a gente substituir lá na regra de 3. Ó, se liga, eu não tinha 1 mol de O2? Cada mol de O2 não tem massa 32 gramas? Então, vou botar aqui, ó, 32 gramas. Qual é a massa de 1 mol de H2? 2 gramas. Como são 2 mols, ó, se liga aqui. Se 1 mol tem massa 2 gramas, 2 mols é o dobro, né? Então, já vou colocar aqui, ó, 4 gramas. E aí, na linha de baixo, sempre na linha de baixo, o dado do problema e a pergunta do problema. Dado do problema, 10 gramas de H2. Então, eu vou botar o 10 aqui na coluna do H2. Ele quer a massa de oxigênio. Vou botar a incógnita X aqui na coluna do oxigênio. Tranquilo? Bom, vamos cancelar grama com grama. Eu posso simplificar aqui também, ó. Eu posso simplificar esse 4 com esse 32. Dividir tudo por 4, ó. Aqui vai dar 1, aqui vai dar quanto? 8, correto? Agora, galera, é só multiplicar cruzado e correr para o abraço. 8 vezes 10 igual a 1 vezes x. 8 vezes 10 é 80, acabou. Descobrimos o valor do x, ó. 80 gramas. Essa é a resposta do problema. Tá legal? Ou seja, para reagir com 10 gramas de O2, eu vou precisar de 80 gramas de gás oxigênio. Ah, detalhe, olha só. Por que eu chamei esse primeiro caso aqui de massa versus massa? Dá uma olhadinha. Na nossa regra de 3, a gente trabalhou numa coluna com massa e na outra coluna a gente também trabalhou com massa. Por isso que eu chamei esse primeiro caso de massa versus massa. Tranquilo? Complicado? Molezinha? Comenta aqui embaixo o que você achou. E vamos embora. Vamos para o segundo caso agora. Tá aí, ó. Relaxa com relação a isso aqui, mol versus mol, beleza? A gente não precisa classificar isso de imediato para resolver, não, tá? Então vamos embora, ó. Qual é a quantidade de matéria, ou a quantidade em mol, de gás carbônico liberada na queima de 15 mols de etanol? E aí, galera? Bom, dessa vez ele já nos deu a equação química, ele já forneceu a equação química. Eu só tenho que verificar se ela está balanceada. E já vi que não, né? De um lado, reparem, tem 2 carbonos, do outro lado só tem 1. Então, mais uma vez, fazendo rapidamente o balanceamento, eu vou colocar o 1 aqui, ó, como coeficiente do etanol, vou colocar um 2 aqui como coeficiente do CO2,
o 3 na frente da água para acertar os Hs, 6 Hs de cada lado. Reparem que eu tenho 7 Os no produto, e aí para ficar com 7 Os no reagente, eu vou ter que botar um 3 aqui na frente do O2. Repara que aqui já tinha um O, tá? Por isso que eu coloquei um 3 na frente do O2 para ficar também com 7 Os no reagente. Tranquilo? E aí, ó, vamos embora. Receitinha de bolo. Vamos anotar aqui do lado o dado do problema e a pergunta do problema. Ó, dado do problema: 15 mols de etanol. Pergunta do problema: quantos mols de CO2? Foi isso que ele me perguntou. Tá legal? Vamos relacionar quem com quem nessa regra de 3? Ó, a gente vai relacionar essa substância, que é o etanol, com essa substância, que é o gás carbônico. Qual é a proporção na equação? Qual é a proporção molar entre o etanol e o gás carbônico? Não é de 1 para 2? Então tá aqui, ó, 1 mol de etanol, C2H6O, está para 2 mols de CO2. Belezinha? Olha a importância do balanceamento. Se você balancear errado, essa proporção molar vai estar errada e tudo que você calcular também estará errado. Então, muita calma nessa hora, tá? E aí, vamos embora. Repara, ele disse que serão consumidos 15 mols de etanol. Então, na coluna do etanol, como a quantidade fornecida está em mol, a gente vai trabalhar com mol. E o que ele quer saber a respeito do CO2? Ele não quer saber quantos mols de CO2? Ora, então na coluna do CO2 eu também vou trabalhar com mol. Beleza? Bom, como já está em mol, galera, eu não preciso transformar isso aqui para massa, eu não preciso transformar para molécula, eu não preciso transformar para volume, e eu posso deixar do jeito que está, ó. Já está em mol. 1 mol de etanol e 2 mols de CO2. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente já vai acrescentar direto a linha de baixo da regra de 3. Ó, o dado do problema, 15 mols de etanol, C2H6O, e a incógnita X na coluna do CO2, já que ele quer saber o número de mol de CO2. Tranquilo? Bom, e agora? O que a gente faz? A gente vai cancelar mol de etanol com mol de etanol e vai multiplicar cruzado. Multiplicando cruzado vai ficar 1 vezes x igual a 15 vezes 2. X igual a 30 mols de CO2. Essa é a resposta, galera. Ó, 30 mols de CO2. Beleza? Tranquilinho, né? Esse já foi mais tranquilo que o anterior. E vocês repararam que eu chamei esse segundo caso de mol versus mol? Por quê, hein? Porque eu trabalhei com mol em uma coluna e mol na outra coluna. Beleza? O anterior foi massa versus massa. Tá? Vamos avançando então. Vamos agora para o terceiro caso. Tá aí, ó. Vamos pronunciado. Determine a massa em gramas de amônia produzida pela reação completa de 134,4 litros de nitrogênio na CNTP com quantidade suficiente de hidrogênio. Galera, é aquela mesma ideia. A gente começa balanceando, beleza? Então, ó, fazendo o balanceamento dessa equação, começando pelo N, eu vou colocar o 1 aqui e o 2 lá na frente da amônia. Aí eu tenho 6 Hs no produto, boto um 3 aqui na frente do H2 e acabou o problema, a equação química está devidamente balanceada. Bom, o que a gente faz agora? Vamos anotar aqui o dado e a pergunta do problema. Ó, 134,4 litros de N2, esse é o dado do problema. E a pergunta, calcule a massa em gramas de amônia, que é o NH3. Essa é a pergunta. Bom, então tá bom. Nossa regra de 3 vai relacionar a amônia com quem? Com o N2. Proporção molar, 1 mol de N2 está para
2 mols de amônia. Vamos anotar isso aqui, ó. 1 mol de N2 está para 2 mols de amônia. E agora? Bom, agora a gente precisa ver qual é a grandeza que a gente vai trabalhar em cada coluna. Vamos trabalhar com mol? Vamos trabalhar com massa? Ó, presta atenção aqui. Ele me disse o volume de N2. Ou seja, na coluna do N2, a gente vai trabalhar agora com o quê? Com volume. Tranquilo? E na coluna da amônia, galera? Ora, ele não quer que tu calcule a massa de amônia? Então tá bom. Na coluna da amônia, a gente vai trabalhar com massa. Beleza? Repara que ele falou no problema que o gás está na SNTP, né? O gás nitrogênio está na SNTP. O que isso significa, gente? O que a gente sabe, né? A gente sabe que 1 mol de qualquer gás na SNTP ocupa que volume? Qual é o volume de 1 mol de qualquer gás na SNTP? 22,4 litros. Tudo bem? Pô, Thiago, e se aqui na frente do N2 fosse 2 mols? Ou se fosse 5 mols? Bom, era só pegar esse volume, que é o volume de 1 mol, e multiplicar pelo coeficiente que está na frente. Então, se aqui fosse 5 mols, eu ia botar 5 vezes 22,4 litros. Se aqui fossem 3 mols, eu colocaria 3 vezes 22,4 litros. Beleza? Então, repara, a gente acabou de adaptar a coluna do N2 de mol para volume, que era a nossa intenção. Do outro lado, do lado da amônia, eu tenho 2 mols de amônia, só que eu quero trabalhar com massa. E como é que a gente faz mesmo, hein, para passar de mol para massa? Bom, a gente vai na tabela periódica e calcula a massa molar da substância. Qual é a massa da amônia? É a massa do N, 14, mais a massa do H, que é 1, vezes 3. Isso vai dar 17 gramas por mol. 17 gramas, então, é a massa de 1 mol, né? Só que ali, pessoal, não são 2 mols? Então, vai ficar 2 vezes 17 gramas. Tranquilo? Na linha de baixo, tá acabando, vamos lá. Na linha de baixo, a gente vai colocar o dado do problema e a pergunta do problema. Dado 134,4 o quê? Litros. Pergunta do problema. Calcule a massa de amônia, X. Tá aí a regra de 3, simbora. Vamos simplificar o que for possível. Posso simplificar, por exemplo, essas unidades aqui, litro e litro, maravilha? Repara que sobrou a unidade grama e essa unidade que sobrou já vai ser a resposta, já vai ser, melhor dizendo, a unidade da incógnita X, tá legal? Eu posso simplificar ainda o 134,4 com 22,4, já que 134,4 é 6 vezes maior. Então, fica 6 e 1 em cima. Multiplicando cruzado, vamos embora. Multiplicando cruzado, vai ficar quanto? Vai ficar 2 vezes 17, que é igual a 34, vezes 6. Então, tá aqui, x igual a 6 vezes 34 gramas. Quanto que dá isso? 6 vezes 34 é a mesma coisa que 6 vezes 30 mais 6 vezes 4, ou seja, 180 mais 24. Isso vai dar 204 gramas. Maravilha, fechamos o terceiro caso, olha que beleza. 204 gramas. E por que eu chamei esse terceiro caso de massa versus volume? Porque numa das colunas eu trabalhei com a grandeza volume e na outra eu trabalhei com a grandeza massa. Tanto faz volume versus massa ou massa versus volume. Tudo bem? Galera, existem N relações possíveis aqui nos casos gerais de estequiometria. Eu não vou fazer todas as relações possíveis. Eu peguei alguns exemplos e estou te mostrando aqui alguns casos. Beleza? A resolução para qualquer caso é a mesma. É só seguir aquele passo a passo e aí você vai conseguir sempre matar o problema com uma única regra de 3, tá? Esse é o método direto. Você consegue chegar à resposta utilizando apenas uma regra de 3. Belezinha? Então vamos lá. Eu vou apresentar para vocês agora o quarto caso, tá? Que é o último caso que eu vou apresentar nesse vídeo, que diz o seguinte,
A queima de 5 mols de enxofre ocorre conforme a equação. Está aí a equação. Calcule a massa em gramas do trióxido de enxofre liberado na atmosfera. Então, vamos lá. Receitinha de bolo. Vamos anotar aqui ao lado as informações. Ele quer a massa de SO3. Massa de SO3. E ele me falou o quê? Ele me falou que reagiu 5 mols de enxofre. Tá legal? Ele deu a equação química, a gente vai balancear. É só colocar um 3 aqui e um 2 aqui. Acertamos os O's, né? Os oxigênios, tem 6 de cada lado. Agora só falta botar um 2 aqui na frente do enxofre e pronto. Vamos relacionar quem com quem nessa regra de 3? Vamos relacionar o trióxido de enxofre com o enxofre, né? Então, ó, proporção molar 2:2. 2 mols de enxofre, 2 mols de enxofre estão para 2 mols de SO3. Tranquilo? Pô, Thiago, 2 mols está para 2 mols? Isso não é a mesma coisa que 1 para 1? É a mesma coisa que 5 para 5, 1 milhão para 1 milhão. Então, assim, você pode simplificar aqui de cara. Ao invés de você escrever 2 mols de S estão para 2 mols de SO3, você poderia tranquilamente colocar direto 1 mol de enxofre está para 1 mol de SO3. E é exatamente isso que eu vou fazer. Tá legal? Bom, vamos lá. Quais são as grandezas que a gente vai trabalhar em cada coluna? Repara, ele quer que você calcule a massa do SO3. Então, na coluna do SO3, a gente vai trabalhar com massa. E o que a gente sabe a respeito do enxofre? A gente sabe que reagiram 5 mols. Então, na coluna do enxofre, a gente vai trabalhar com mol. Tranquilo? E se liga, já não está em mol a coluna do enxofre? Não está escrito lá 1 mol de enxofre? Então, a gente vai só repetir, ó, 1 mol. Beleza? Já na coluna do SO3, também está em mol, mas eu quero passar para massa. Então, ó, vamos lá na tabela e vamos calcular a massa molar do SO3. Eu vou pegar a massa do S, que na tabela periódica é 32. 32 vezes 1, porque só tem um átomo do S. E vou somar com a massa do O, que é 16, vezes 3. Tranquilo? Vai ficar 32 com 48. Galerinha, 32 mais 48 dá 80. 80 gramas por mol. Ou seja, cada mol do SO3 tem massa 80 gramas. Então, maravilha, já passei de mol para massa. Na linha de baixo, e sempre na linha de baixo, o dado do problema, 5 mols de enxofre. E a pergunta do problema, calcule a massa de SO3. Então, na coluna do SO3, a gente vai colocar a incógnita X. Belezinha? Ó, vou simplificar mol de enxofre com mol de enxofre. E agora eu vou multiplicar cruzado. Vai ficar 80 vezes 5. E quanto que dá, hein, galera? 80 vezes 5. Isso é igual a 400. E qual é a resposta? Ou melhor, qual é a unidade que eu devo colocar na resposta final? A única que sobrou na regra de 3, o grama. Então, ó, 400 gramas. Tá aqui, ó, 400 gramas é o gabarito desse quarto caso. E olha só, galera, reparem que aqui eu chamei esse quarto caso de mol versus massa. Por quê? Porque uma coluna está trabalhando com mol e a outra coluna está trabalhando com massa. Tranquilo? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham conseguido compreender, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço, por favor, para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal, seguir o canal aí nas redes sociais, no Instagram, se inscrever aqui no YouTube, deixar os comentários dizendo o que vocês acharam, as dúvidas, se é que ficou alguma dúvida. E é isso. Muito obrigado.